Olá pessoal, o tema do nosso vídeo de hoje é a amostragem em auditoria, que nada mais é do que a aplicação de alguns testes de auditoria numa parte de uma população para que a gente chegue a algumas conclusões sobre essa parte da população e possa estender essas conclusões a um todo, a toda uma população. E é esse caminho que nós vamos aprender agora no decorrer desse vídeo. Então vamos para os slides, que eu vou dar toda uma sequência de amostragem até o final nós identificarmos as maneiras de seleção de amostragem que o Conselho Federal de Contabilidade estipula. A amostragem em auditoria, como eu disse, é uma técnica utilizada para que a gente aplique procedimentos em parte de um grupo. Então, como não vou ter capacidade, não vou ter tempo, não vou ter auditores suficientes para aplicar testes no grupo como um todo, às vezes um grupo muito grande, eu aplico num grupo pequeno e por meio de técnicas de amostragem, técnicas estatísticas, eu chego a uma conclusão para o todo com base nos testes que eu fiz a um grupo pequeno. Um teste eficaz fornece evidência de auditoria apropriada e suficiente quando, considerada com outra evidência obtida ou a ser obtida, será suficiente para as finalidades do auditor. Os meios à disposição do auditor para a seleção de itens a serem testados são: seleção de todos os itens. Eu posso pegar todos os itens que eu tenho que auditar, ou do universo que eu tenho que auditar, e realizo o exame em todos eles. Dificilmente eu vou conseguir isso. O nome que nós damos para essa seleção, ou para esse trabalho, é o censo. Então nós temos periodicamente no país o censo do IBGE. O que é teoricamente o censo? É a verificação de todos os itens, ou seja, 100% da população brasileira vai ser entrevistada pelo pessoal do IBGE para a gente chegar a algumas conclusões sobre faixa etária, renda e assim por diante. Antes que algum aluno diga, não, professor, mas não é, eu não fui selecionado, eu não fui entrevistada pelo pessoal do IBGE. A gente sabe que não é, acaba não sendo 100% dos 200 milhões de brasileiros, mas a ideia é que se faça a seleção de todos os itens. Eu não vou pegar só determinada faixa etária ou só determinado estado. Então, primeira forma ou primeiro meio que eu tenho para selecionar os itens é o censo. Seleção de itens específicos, eu escolho alguns itens especificamente. Olha, eu quero selecionar aquele profissional, eu quero selecionar aquele parlamentar, eu quero selecionar aquele grupo de alunos. Então, eu estou fazendo uma seleção de itens específicos. Ou então, que é o meio que mais interessa, o que interessa a nossa aula de agora, nossa aula de hoje, é a amostragem em auditoria, que é o que nós vamos ver a partir de agora. A amostragem tem como objetivo conhecer as características de interesse de uma determinada população, então eu vou conhecer a população a partir de uma parcela. Eu vou conhecer uma população a partir de uma parcela. É um método utilizado quando se necessita obter informações sobre um ou mais aspectos de um grupo, de uma população, considerado grande ou numeroso, observando apenas uma parte do mesmo, a amostra. Então, vou fazer um desenho aqui, que é o desenho do mapa do Brasil, que não vai ficar, obviamente, perfeito, mas vamos imaginar que esse seja o mapa do nosso país. Ficou bem ruim, inclusive. Mas dá para entender que esse aqui eu vou escrever aqui, ó, Brasil. Então, o Brasil tem hoje tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, eu posso chamar esse grupo de pessoas de população, esse grupo de itens a serem auditados de população. Então, no grupo como um todo, eu tenho uma população. Essa é a população que eu tenho para auditar. Agora, imaginem se eu for fazer um trabalho de auditoria para verificar determinados aspectos nessa população e tenha que fazer um censo, tenha que pesquisar ou tenha que aplicar testes de auditoria
sobre todos os 200 milhões de habitantes espalhados pelo Brasil. Seria um trabalho praticamente impossível. Então, para isso, para que eu possa chegar a uma conclusão sobre o todo, sem a necessidade de auditar ou sem a necessidade de aplicar testes sobre esse todo, eu posso pegar parte da população, que eu vou chamar de amostra, e aplicar testes sobre essa amostra. Então, na amostra, eu aplico os testes. Esses testes, a aplicação desses testes, vai me fazer chegar a uma conclusão. E desde que eu tenha utilizado técnicas de auditoria, técnicas de amostragem corretas, eu posso pegar essa conclusão e estender para o todo. Ou seja, as informações que eu identifiquei na minha amostra, a conclusão a qual eu cheguei aplicando os testes sobre a minha amostra, podem ser, em alguns casos, distribuídas ou estendidas para toda a minha população. População é o todo aqui. Eu espero que tenha ficado claro, isso é bastante simples, esse conceito. Entretanto, em alguns casos, eu não tenho a recomendação de usar amostra. Não devo usar amostra. Por exemplo, quando a população é muito pequena e a sua amostra ficaria muito grande. Um exemplo disso, eu tenho uma sala de aula e eu quero saber, dentro da sala de aula, quantos alunos torcem para determinado time de futebol. Eu não preciso identificar uma amostra disso para poder saber quantos são flamenguistas ou vascaínos e com base nisso estender para o restante da população. Como a população é muito pequena, eu simplesmente vou perguntar para cada um dos alunos para qual time de futebol eles torcem. Ou seja, eu vou aplicar o censo. Nesse caso é recomendado o censo. Outro motivo no qual não se recomenda a amostragem, quando as características da população são de fácil mensuração, mesmo que a população não seja pequena. Um exemplo, posso pegar um bairro muito humilde, um bairro muito pobre de determinado município, eu sei que aquele bairro é muito pobre, a renda per capita lá já é muito baixa, e dentro sei que nesse bairro eu não tenho boa parte água encanada, boa parte do bairro não tenho esgoto tratado, enfim, as condições realmente são precárias e eu quero saber dessa população quem é que ganha acima de 20 salários mínimos. Ou seja, eu não preciso, não é recomendável fazer uma amostragem para isso. Eu já conheço as características dessa população. As características são de fácil mensuração. Ainda que seja uma população grande, nesse bairro muito humilde, eu não vou perder tempo identificando uma amostragem se eu já tenho as características da população de forma bem simples, de forma bem fácil, porque já é conhecida. Então é o segundo caso na qual eu não recomendo, a gente não recomenda, não se recomenda a utilização da amostragem. E por fim, quando eu tenho a necessidade de alta precisão, aí eu também recomendo fazer o censo, que nada mais é do que o exame da totalidade da população. Foi o exemplo que eu dei no slide anterior, o censo do IBGE. Eu preciso de uma alta precisão. Eu não posso simplesmente fazer uma estimativa qualquer, porque o objetivo do levantamento do IBGE é ser preciso, é traçar um panorama da população brasileira com certa precisão. Então, nesse caso, eu não posso simplesmente, vou fazer uma amostragem e entrevistar 1000 pessoas por município e pronto. O ideal é que eu consiga fazer um censo, fazer um trabalho em toda a população. Então, esses são os 3 casos, esse slide é importante. Essa informação é muito importante. Dos 3 casos nos quais eu não recomendo a utilização, não se recomenda a utilização da amostragem. O método de amostragem se divide em 2 tipos. A amostragem estatística e a amostragem não estatística. A amostragem estatística é aquela em que a amostra é selecionada cientificamente. Ela pode ser, tendo em vista esse fato,
submetido a tratamento estatístico. Então, eu não escolho, a meu bel prazer, quais itens serão auditados ou serão testados. Eu escolho cientificamente. Então, é a principal característica da amostragem estatística. E já que a escolha foi científica, eu posso submetê-la ao tratamento estatístico. Para quê? Para que as conclusões a que eu chegar sobre essa pequena amostra, eu possa distribuir para toda a população. Já a amostragem não estatística, a amostragem por julgamento, é aquela em que a amostra é determinada pelo auditor utilizando sua experiência ou determinado critério, o conhecimento que ele tem da entidade. Essa amostra não estatística, a seleção não é feita cientificamente, é feita por meio do julgamento pessoal do auditor. Tendo em vista essa característica, eu não vou poder fazer um tratamento estatístico nela. População, nós já vimos que é o conjunto completo de dados sobre o qual a amostra é selecionada e sobre o qual o auditor deseja concluir. O exemplo que eu tenho dado nesse vídeo é a população de um país, a população do Brasil, o próprio nome já diz, população. Então, população, no nosso caso aqui, é o conjunto completo de dados ou de itens a serem auditados. E um outro conceito interessante é o conceito de risco de amostragem, que é o risco de que a conclusão do auditor, com base na amostra, pudesse ser diferente se toda a população fosse sujeita ao mesmo procedimento de auditoria. Então, por mais que eu realize a seleção da amostra por meio de critérios científicos, por mais que eu seja diligente na realização do meu trabalho, sempre vai haver algum risco de que exista diferença da conclusão que eu cheguei com base na amostra para a conclusão que eu chegasse caso eu aplicasse os testes em toda a população. É um risco que eu não tenho como simplesmente não ter, eu não tenho como acabar totalmente com esse risco, a não ser, logicamente, que eu fizesse uma auditoria sobre todos os dados ou sobre a população que nós vimos logo em cima. Então, o risco de amostragem é isso. Eu tenho risco de que a minha conclusão tirada com base na amostra possa ser diferente se eu fizesse o trabalho sobre toda a população. Ou seja, a minha conclusão sobre a população não seria uma conclusão verdadeira, não seria uma conclusão real. Ao definir uma amostra de auditoria, o auditor deve considerar a finalidade do procedimento de auditoria e as características da população, além de considerar os seguintes aspectos: objetivos da auditoria, qual é a população que vai ser auditada, a estratificação da população. Suspendo essa informação, a gente vai ver daqui a pouquinho o que é estratificação. O tamanho da amostra, o tamanho necessário da amostra. O risco de amostragem que nós vimos no slide anterior, o risco de que ele chegue a uma conclusão com base na amostra diferente da conclusão que ele chegaria se fizesse aplicasse os testes em toda a população. O erro tolerável, ou seja, essa diferença, né, o erro da conclusão que ele chegou para a informação real, o que ele poderia tolerar de erro, e o erro esperado. Eu já espero algum erro com base em todas as características da amostra que nós vimos acima. Então, esses aspectos devem ser considerados pelo auditor quando for definir uma amostra. O auditor deve determinar o tamanho da amostra suficiente para reduzir o risco de amostragem ao nível mínimo aceitável. Então, se eu tenho 1 milhão de pessoas na minha população, será que se eu fizer uma amostra de 2, 3 pessoas, eu poderia chegar à mesma conclusão que eu cheguei para as 3 pessoas, para esse 1 milhão de pessoas? Dificilmente. Então, o auditor tem que determinar o tamanho dessa amostra que seja suficiente para reduzir o risco de amostragem ao mínimo aceitável. O risco de amostragem, nesse exemplo que eu dei, 3 pessoas entrevistadas no meio de 1 milhão, não seria um risco aceitável, já que é um risco muito alto. É um risco excessivamente alto. Eu conto esse exemplo para vocês, eu tenho certeza que vocês devem imaginar, olha, é um absurdo entrevistar 3 pessoas para 1 milhão na população. Então, eu preciso aumentar o tamanho da amostra ou determinar o tamanho da amostra de maneira que seja suficiente para reduzir esse risco. O nível de risco de amostragem que o auditor está disposto a aceitar afeta o tamanho da amostra exigido também. Se eu estou disposto a aceitar um nível de risco muito baixo,
ou seja, eu preciso ter quase certeza do que eu estou concluindo, eu vou precisar, logicamente, selecionar um tamanho da amostra um pouco maior, né? Eu vou ter que aplicar os testes sobre mais elementos da população para que eu possa chegar a uma conclusão mais verídica possível. Quanto menor o risco que o auditor está disposto a aceitar, menor o risco que ele está disposto a aceitar, maior deve ser o tamanho da amostra. Como eu acabei de explicar, eu não quero aceitar risco nenhum, eu quero ter praticamente certeza, ou seja, eu tenho que ir aumentando o tamanho dessa amostra até que esse nível de risco seja baixo a ponto de ser aceitável por mim, pelo auditor. Então, para os testes de detalhes, o auditor deve projetar para a população as distorções encontradas na amostra. Testes de detalhes são os testes realizados sobre as demonstrações contábeis propriamente ditos, os sistemas contábeis propriamente ditos. Nas aulas, no vídeo de procedimento de auditoria, a gente vai ver que nós temos testes de controle e testes de detalhes. Diversos procedimentos, e esses testes de detalhes são voltados para os sistemas contábeis propriamente ditos. Quando eu estou aplicando os testes de auditoria, os testes de detalhes, eu devo projetar para a população como um todo as distorções encontradas na amostra. Ou seja, lembrando lá do desenho que eu fiz do Brasil, eu tenho a população como um todo e tenho uma pequena amostra. Se eu identifiquei algumas distorções nessa amostra, eu tenho que projetar essas distorções para toda a população. Então, não posso considerar falhas na amostra e não estender para toda a população. Quando a distorção tiver sido estabelecida como uma anomalia, pode ser excluída da projeção. Ou seja, é uma anomalia, não é um desvio representativo. Anomalia é a distorção ou desvio que é comprovadamente não representativo em uma população. É o que a gente chama de ponto fora da curva. Não era o normal, essa distorção não era normal, foi um fato isolado. Se foi um fato isolado, eu não vou estender para toda a população, como eu fiz no desenho agora há pouco. Então, a anomalia é distorção, desvio, que não é representativa na população. Se ela não é representativa, essa distorção não vai ser estendida, ou seja, ela vai ser excluída da projeção das distorções. Então, espero que tenha ficado claro, não tem mistério, é só a gente entender que eu tenho distorção na amostra, eu vou estender para toda a população, exceto se for uma anomalia. O que é uma anomalia? É distorção que não é representativa. É um ponto fora da curva, não representa aquela amostra, foi um ponto excepcional. Para testes de controles são os testes realizados sobre os controles internos. Não é necessária a projeção dos desvios encontrados naquela amostra, uma vez que a taxa de desvio dessa amostra também é a taxa de desvio projetada para a população como um todo. Resumindo tudo isso aqui, eu posso dizer que para os testes de controle eu não tenho necessidade, isso é importante para a prova, saber que para os testes de controle eu não preciso estender os meus desvios para toda a população. Lembrando o seguinte, eu tenho testes de controles voltados para os controles internos e os testes de detalhes voltados para os sistemas contábeis. Se eu estou falando dos controles internos, eu não faço a projeção. Se eu estou falando dos sistemas contábeis, eu vou projetar, eu projeto. Estratificação é um conceito bastante simples, mas que o candidato tem que saber para qualquer prova de auditoria que exija conhecimento de amostragem. A eficiência da auditoria pode ser melhorada se o auditor estratificar a população, dividindo-a dividindo a população em subpopulações distintas, que tenham características similares.
O objetivo da estratificação é reduzir a variabilidade dos itens de cada extrato e, portanto, permitir que o tamanho da amostra seja reduzido sem aumentar o risco de amostragem. Então vamos com calma. Nós vimos agora há pouco que para eu reduzir o risco de amostragem, eu devo aumentar o tamanho da amostra. Ou seja, em regra, quanto maior a minha amostra, menor o risco de amostragem que eu vou ter, que é o menor o risco de que eu chegue a uma conclusão diferente do real, utilizando as informações que eu recebi aplicando os testes apenas na amostra. Então vamos lá. Em alguns momentos, pode ser interessante que eu divida a população em subpopulações distintas. Por quê? Porque com isso eu vou reduzir a variabilidade dos itens de cada extrato. A gente vai ver agora o que é extrato, vai entender bem o que é isso aí. Divisão da população em subpopulações distintas. Ignora esse parágrafo aqui que a gente está repetindo. Acabou repetindo do slide anterior. Então, se compararmos um extrato com outro, eles continuam sendo heterogêneos. Homogêneos são os elementos que compõem cada extrato. O auditor utiliza a estratificação quando se depara com uma população heterogênea, dividindo-a em extratos cujos elementos apresentarão uma maior homogeneidade. Então vamos explicar agora o que é a estratificação. Vamos tentar facilitar aqui, fazer um esquema para a gente entender bem estratificação. Vamos imaginar que eu tenho uma população. Vamos fazer uma forma mais fácil de desenhar do que o nosso Brasil, que a gente desenhou há pouco e não ficou muito boa. Mas vamos imaginar que a gente tem aqui um conjunto de contas. Então, são diversas contas bancárias que eu vou ter que auditar, eu vou ter que verificar. Então, eu tenho diversas contas aqui e eu tenho contas com valores diversos. Eu tenho contas de R$10, eu tenho contas de 20, eu tenho contas de R$1.000, de 1 milhão, de 2 milhões e assim por diante. Então, observem que esses elementos da população, ou seja, as contas, cada elemento desses, cada conta dessas é um elemento que forma uma população. Cada um desses elementos é heterogêneo entre si. Então, cada um deles é diferente um do outro. Então, o elemento 1, a conta 1, é diferente da conta 2. E isso vai se repetir ao longo de toda a população. Para facilitar eu não ter que utilizar uma amostra muito grande, eu posso estratificar essa amostra. De que maneira? Estratificar essa população. De que maneira? Eu seleciono por meio de alguns valores. Então, o primeiro grupo, de R$10 a 1.000. O segundo grupo, ou extrato, de R$1.001 a R$10.000. O terceiro extrato, de R$10.001 a R$100.000. E o quarto extrato, de R$100.001 a R$2 milhões. Observem que os meus extratos são diferentes uns dos outros. Entretanto, dentro do mesmo extrato, eu tenho elementos semelhantes. Então, eu tenho elementos homogêneos dentro do extrato, por meio, ou melhor, dentro de grupos heterogêneos, ou de extratos heterogêneos entre si. Por que isso facilita o trabalho do auditor? Porque vamos imaginar que eu já tenha identificado uma materialidade abaixo de R$10.000.
Se eu identifiquei uma materialidade abaixo de R$10.000, eu posso me concentrar nos extratos maiores. E isso vai reduzir o tamanho da minha amostra, sem reduzir o risco de auditoria, já que eu não estou interessado nesses demais extratos, nesses extratos com valores menores. Então essa é a estratificação. Eu pego uma população que tem grupos totalmente heterogêneos e separo a população em estratos de grupos homogêneos entre si dentro do mesmo extrato. Mas os estratos são heterogêneos se comparados uns com os outros. Normalmente, essa estratificação, até pelas características da auditoria das amostrações contábeis, normalmente essa estratificação é feita por valor monetário. Entretanto, dependendo do tipo de trabalho que eu vá fazer, eu posso seguir um outro critério. Vamos imaginar o programa Minha Casa Minha Vida. Eu quero identificar a quantidade de pessoas que recebem o Minha Casa Minha Vida em determinada região. Eu não posso pegar toda a população, recebem casa por meio do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Eu não posso pegar toda a população, porque eu vou pegar crianças de 0 a 10 anos que provavelmente não receberam casa. Eu vou pegar a população de 11 anos a 19 anos, que provavelmente também não receberam. Enfim, eu posso estratificar essa população também por idade, para que eu possa concentrar o meu trabalho sobre aqueles extratos específicos, aqueles extratos que vão me ajudar a chegar à minha conclusão, que vão ser mais reais. A minha amostra vai ser muito mais real do que se eu fizesse sobre toda a população. Isso vai reduzir o meu risco de amostragem. Porque voltando a esse exemplo aqui das contas correntes, se eu quero identificar as contas acima de 10 mil e eu fizer, que vai ser o que é relevante, e eu fizer o trabalho na população como um todo, provavelmente a minha amostra não vai ser verdadeira. A conclusão que eu chegar em cima da amostra não vai ser verdadeira se for estendida para toda a população. Então, revisando aqui agora a parte teórica da estratificação, eu posso dizer, observem o seguinte, eu divido a população em subpopulações distintas, como eu disse. Então, a conta de R$1, de R$10 até R$1.000 é diferente, é distinta da conta de R$1.001 até R$10.000, que tenham características similares a fim de reduzir a variabilidade, características similares dos dados. Ou seja, a conta de R$10 é similar à conta de 20, de 30, de R$100, a fim de reduzir a variabilidade dos itens dentro de cada extrato. Os itens dentro de cada extrato são pouco variáveis, de 10 a R$100, de 10 a R$1.000. E, portanto, permitir que o tamanho da amostra seja reduzido, já que eu vou me concentrar em alguns extratos, sem aumentar o risco de amostragem, já que a minha análise vai ser feita em cima de de parte da população que mais me interessa. Isso não vai aumentar o risco de amostragem. Como eu disse, nós vimos no esquema agora há pouco, se compararmos um extrato com o outro, esses extratos continuam sendo heterogêneos entre si, entre um extrato e outro. Homogêneos são os elementos que compõem cada extrato. Agora ficou mais fácil da gente entender. O auditor utiliza a estratificação quando se depara com uma população heterogênea, no nosso exemplo, contas de R$10 até R$2 milhões, dividindo-a em extratos cujos elementos apresentarão uma maior homogeneidade. Foi o exemplo que nós demos aqui no esquema. Para encerrar nosso vídeo sobre amostragem e auditoria, nós vamos ver alguns métodos de seleção de amostragem segundo o Conselho Federal de Contabilidade. Então, primeiro, nós temos a seleção aleatória, aplicada por meio de geradores de números aleatórios, como, por exemplo, tabelas de números aleatórios. Essa seleção não é aleatória porque o auditor falou, olha, eu quero aquele ou esse, não. Nós temos geradores de números, nós temos
alguns procedimentos que vão gerar números aleatoriamente, automaticamente, sem a interveniência do auditor. O auditor não vai dizer qual o número ele quer. Então, dentro daquela amostra, serão selecionados aleatoriamente, eu poderia dizer que por sorteio, por meio de tabelas, alguns itens a serem identificados ou a serem auditados. Tenho a seleção, então, segundo método, a seleção sistemática. Como é que funciona essa seleção sistemática? A quantidade de unidades de amostragem é dividida pelo tamanho da amostra para dar um intervalo de amostragem, como, por exemplo, 20, 50, 30. Então, vamos fazer um esquema para a gente poder entender bem o que é seleção sistemática. Nós temos alguns dados importantes. Unidades da população. Então, eu tenho 1000. Eu tenho 1000 dados, 1000 itens a serem auditados. E tenho unidades de amostragem que eu já identifiquei nesse meu exemplo, que serão 50. A partir de agora, eu vou ter que identificar um intervalo para que a minha seleção seja realmente sistemática. Como é que eu faço isso? De acordo com o exemplo anterior. O exemplo anterior, a unidade de amostragem está em 20. Vamos manter em 20 aqui. Então, unidade de amostragem em 20. Eu vou selecionar da população de 1000 itens, 20 itens para serem auditados. Pronto. Como é que eu vou fazer isso nesse caso da seleção sistemática? Eu divido o 1000 por 20. E vou chegar a um dado, a um item, a um valor final de 50. Ou seja, o número 50 vai ser o meu intervalo dentro da população, o meu intervalo entre uma unidade de amostragem e outra. Então, o primeiro deles vai ser dentro, eu pego dentro dos primeiros 50. Então, 50, 100, 150, está fora de escala. 200 e por aí vai. Pego o primeiro item dentro dos primeiros 50, aleatoriamente. Peguei aqui o item 20. Esse item 20 vai ser o primeiro a ser auditado. A partir daí, eu vou sempre somando 50, o número 50, até alcançar a unidade de amostragem seguinte, já que o meu intervalo será de 50. Nós fizemos a divisão e chegamos à conclusão de que o intervalo será de 50. Então, primeiro 20, mais 50, 70. Mais 50, 120. Mais 50, 170. Mais 50, 220. E assim por diante, até chegarmos à última unidade de amostragem selecionada. Então, todas elas são unidades de amostragem cujo valor, cuja diferença ou intervalo será de 50. Essa é a seleção sistemática. Então, assim fica mais fácil de entender o que é essa seleção sistemática. Nada mais é do que a divisão das unidades da população como um todo pelo tamanho da minha amostra. Ou seja, a quantidade de unidades de amostragem. 1000 dividido por 20, valor 50. Esse valor vai ser o intervalo entre uma unidade de amostragem e outra. Por quê? Porque com isso eu não vou ter, eu só tenho uma escolha inicial, que é uma escolha aleatória, o número 20, e a partir daí a própria sequência vai me dar as unidades de amostragem de forma logicamente aleatória, já que o primeiro item foi aleatório. Prosseguindo nos métodos de seleção de amostra, a amostragem de unidade monetária é um tipo de seleção com base em valores, na qual o tamanho, a seleção e a avaliação da amostra resultam em uma conclusão em valores monetários. Então, não é muito prática a informação, mas a conclusão dessa amostragem vai ser dada em valores monetários. Eu seleciono com base especificamente em determinados valores monetários.
Seleção ao acaso, na qual o auditor seleciona a amostra sem seguir uma técnica estruturada. Não é apropriada quando se usar a amostragem estatística. Então, se eu estou utilizando a amostragem estatística, se eu quero utilizar a minha conclusão da amostra para o todo, eu não devo utilizar a seleção ao acaso porque ela não é apropriada. O auditor não está seguindo uma técnica estruturada, o auditor está selecionando aleatoriamente. Não confundir com a seleção que nós vimos no slide anterior, a primeira, que é a seleção aleatória, que é feita por um sorteio, é feita por meio de números aleatórios. E por fim, a seleção de bloco, que envolve a seleção de um ou mais blocos de itens contíguos da população. Não chega a ser a estratificação, como nós vimos da outra vez, porque agora há pouco, porque na estratificação nós selecionamos, o auditor seleciona o extrato com base em itens homogêneos dentro do mesmo extrato. Aqui não, aqui é a sequência dos itens, eu pego blocos dentro de uma sequência, independente se são parecidos ou são diferentes, e acabo utilizando esse bloco. A seleção de bloco, geralmente não pode ser usada em amostragem de auditoria, porque a maioria das populações está estruturada de modo que esses itens em sequência podem ter características semelhantes entre si, mas características diferentes de outros itens de outros lugares da população. Então, vamos dar um exemplo. Eu coloco uma população de 100 pessoas, uma sala de aula, menor um pouco, 30 pessoas em ordem alfabética. Coloco em ordem alfabética e pego e seleciono apenas um primeiro bloco, das letras A, B e C. Então eu seleciono um bloco que na verdade não me traz, vai me trazer um grupo ali dentro que não necessariamente vai atender aos objetivos da minha amostragem. Eu vou pegar simplesmente, dependendo do tipo de verificação que eu vá fazer, essa organização, esses itens contíguos por idade, nesse exemplo que eu dei, não vão suportar uma seleção, um trabalho de amostragem, não vão suportar isso. Então, basicamente, essas são as formas de seleção apresentadas pelo CFC. Então, com isso, nós vimos os cinco métodos de seleção da amostra, encerrando agora pela seleção de bloco, que não é muito utilizada. Inclusive, a gente viu aqui que em determinados casos ela nem deve ser utilizada em amostragem de auditoria, mas são 5 tipos, ou métodos de seleção de amostra definidos pelo CFC. O principal da nossa aula de amostragem são os motivos pelos quais a gente não deve utilizar a amostragem, os motivos que a gente definiu no início da aula, num dos primeiros slides. O que é a estratificação, como é que funciona a estratificação, citar esses 5 métodos de seleção de amostra. O ideal é que a gente dê uma lida nesses 5 métodos e consiga definir na prova, na questão, qual deles está sendo citado. Então, de forma bem simples, normalmente é de forma bem direta, seleção de bloco, e aí diz que não deve ser utilizada em amostragem de auditoria, ou envolve blocos de itens contíguos. Então é importante a gente saber em cada um deles só do que se trata, normalmente como são cobradas nas nossas questões.